Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta segunda-feira, começa agora. Semana decisiva para a reforma política em Brasília. Parlamentares correm para aprovar fundo público para campanhas. Votação pode acontecer ainda hoje. A queda de braço em torno do relator da segunda denúncia contra Michel Temer na Câmara dos Deputados. Escolhido é do PSDB. Lideranças do partido insistem em manter os tucanos fora da questão. Pior ataque a tiros nos Estados Unidos deixa pelo menos 50 mortos e mais de 400 feridos. Homem atirou contra a multidão que assistia a show em Las Vegas. Estado Islâmico reivindica o atentado. A polêmica dos queijos clandestinos. Pequenos produtores têm dificuldade para conseguir a certificação sanitária e o consumidor acaba sem garantia da qualidade dos laticínios. Sai o Nobel de Medicina. Trio de norte-americanos leva o prêmio por estudo sobre a influência da rotação da Terra no relógio biológico. E o resultado do referendo na Espanha, apesar de proibido pela justiça e marcado por confrontos com a polícia, pleito deu maioria à independência da Catalunha. O governo de Mariano Rajoy condenou o que chamou de encenação. Começa a edição de hoje falando da realidade das cidades. A crise influi na forma como as pessoas se deslocam pelas cidades brasileiras. 7 em cada 10 mudaram os hábitos de transporte. Andar a pé e de bicicleta reduz custos, mas também melhora a qualidade de vida. Há 6 meses, a Rani, que é jovem aprendiz, usa a bicicleta no trajeto entre a estação de metrô e o trabalho. Eu optei pegar a bicicleta porque sairia mais barato, seria mais em conta, seria mais saudável. Quando você está economizando? Eu acho que um pouco mais de R$80, acho que até um pouco mais. A Rani é mais um exemplo de quem não usa o carro para driblar o alto custo. O preço da gasolina bateu o recorde do ano. 7 a cada 10 pessoas já mudaram a forma de se locomover. E a tendência é esse número aumentar. Esse educador financeiro defende que esse é um momento de fazer as contas e de mudar os hábitos. Para você manter o carro, você tem o combustível, você tem o seguro, você tem o IPVA, você tem a manutenção, você tem estacionamento. Ele corresponde, em média, a 4% ao mês do valor do carro. Significa que se eu tenho um carro de R$20 mil, 4%, que é R$800, é uma despesa mensal que eu tenho para manter esse automóvel. Se eu multiplicar por 12, é R$9.600. É uma despesa significativa. Os brasileiros estão cruzando a cidade a pé ou de bicicleta. Além de economia, o novo estilo de vida traz mais saúde para o corpo e menos estresse para a mente. E permite que a gente viva a cidade e veja coisas que não veria se estivesse dentro do carro. Eu nunca tinha usado a ciclovia porque eu moro longe e eu nem tinha conhecimento. E aí eu fui vendo mais as ciclovias, bancas de jornais, até os pontos onde eu deixo a bicicleta, eu comecei a reparar as lojas que tinham em volta e está sendo bem legal. Essa reflexão, ela perpassa não só a questão financeira, ela passa também por uma questão de cidadania, de saúde, de qualidade de vida, reflete também em como nós queremos ver as cidades no futuro. Como é que vai ser daqui 1, 2, 5, 10 anos? Você pode participar aqui do Jornal da Cultura, primeira edição. Mande suas perguntas e sugestões para a gente, críticas também pelo Twitter com a hashtag JCPrimeira. Você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/jornalismo TV Cultura. E também no Facebook. Nossa conta é Jornalismo TV Cultura. Participe. Um dos maiores museus do país, o MASP, faz aniversário hoje. Tem programação intensa e gratuita para comemorar os 70 anos do museu. Quem traz mais informações, mais detalhes para a gente é a repórter Luíse Isversuti. Oi, Luíse, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. O MASP ele foi inaugurado no dia 2 de outubro de 1947, na sede dos Diários Associados em São Paulo. Em 1968, ele foi transferido aqui para a Avenida Paulista, onde está até hoje, com um projeto da arquiteta Lina Bobardi, uma das mais influentes do século XX. E para comemorar os 70 anos do MASP, tem uma programação especial, recheada de mostra de cinemas, debates, diálogos. E hoje tem visitação gratuita
aberta até às 10 horas da noite para todo o público, com um detalhe especial. A partir das 7 horas da noite, as persianas daqui do segundo andar, elas serão abertas, deixando à mostra todo esse acervo de 150 obras para toda a população. E isso não acontecia desde 2015. Então é bom todo mundo aproveitar, quem estiver aqui na região pode desfrutar de toda essa paisagem maravilhosa desse segundo vão aqui do MASP, com todo esse acervo maravilhoso. E toda essa programação especial, todas essas atividades, elas estarão disponíveis até o final de outubro. Mais informações é só acessar o site www.masp.org.br. É com você no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas suas informações. Parabéns ao MASP. Falamos de cultura, agora falamos de educação. O número de alunos estrangeiros matriculados nas escolas estaduais de São Paulo cresceu 66% em 7 anos. Aldo. Pois é, o preconceito dentro das salas de aula é um desafio para os educadores, viu? Uma professora do Pari, na região central de São Paulo, ensina história usando a própria história dos alunos. Muitos estrangeiros e outros tantos filhos de imigrantes de várias partes do Brasil. A professora Roseli cresceu ouvindo as histórias do avô que veio da Itália. E ele contava a história da vida dele relacionada à história do próprio país. Nenhuma aula de história era como a aula do meu avô. Se apaixonou pela disciplina e por esse jeito de ensinar, entrelaçando a história pessoal dos alunos com a história coletiva que está nos livros. Aí, no ano passado, quando chegou à Escola Municipal Infante Dom Henrique, no Canindé, a professora encontrou uma realidade preocupante enfrentada pelos alunos estrangeiros. Eles ficam falando que, os bolivianos vêm para o Brasil roubar o emprego deles, roubar a moradia deles, roubar a escola, essas coisas. Daí nasceu o projeto O Migrante Mora em Minha Casa, que começou com todos fazendo a árvore da família. Vocês vão colocar o nome de vocês, a cidade que vocês nasceram. Com o projeto, a professora conseguiu inverter os papéis, fazer um aluno se sentir no lugar do outro e entender que trocar de estado ou mudar de país é a mesma coisa e que tem sempre o mesmo objetivo: uma vida melhor. O estudante que se considera brasileiro, ele não se enxerga como um migrante. Ele não percebia, não entendia, né, que na família dele, na história da sua família, também tem pessoas que são migrantes. Né? Se não são imigrantes, são migrantes vindos de outros lugares, ou do estado de São Paulo, ou do Brasil. Os alunos também aprenderam sobre o trabalho escravo dos imigrantes nas confecções clandestinas. Uma pessoa promete para outra pessoa que vai ganhar muito salário e vai acontecer uma vida melhor, mas não é verdade. Que aí eles ficam trabalhando muitas horas e não recebem salário. Aprendizados capazes de mudar uma vida, como o nono Antônio mudou a de Roseli. Como professora, eu acredito ainda mais naquilo que o meu nono me ensinou, né? Que a história da vida privada está sempre relacionada da vida coletiva, que só faz sentido aprender a história como disciplina na escola se os professores trabalham com isso. Torna a história de vida deles também um conteúdo curricular. O queijo artesanal, aquele feito com leite cru por pequenos produtores, tem uma barreira para ser comercializado fora dos estados de origem. A legislação sanitária é considerada antiga por quem produz e vende laticínio. E muita gente acaba comprando queijo clandestino em feiras e mercados. Pedro Paulo produz há mais de 15 anos queijos artesanais de leite de búfala. Mas só em 2016 ele conseguiu uma certificação. O produto é feito de leite cru, sem pasteurização. As nossas búfalas são muito bem cuidadas, vacinadas e tudo mais. E eu não conseguia dar o passo por causa do custo desse passo, né? Um pequeno produtor acaba tendo que gastar muito para se legalizar.
Mesmo legalizado, Pedro Paulo não pode vender seu queijo fora do estado de São Paulo. Assim como ele, outras centenas de produtores brasileiros passam pelo mesmo problema. O uso do leite cru, característica de bons queijos artesanais, é uma das barreiras para a obtenção da certificação nacional. Para ser comercializado fora do estado de origem, o produto precisaria ser aprovado pelo Sistema de Inspeção Federal, o CIF, que tem regras que os pequenos produtores não conseguem cumprir. Depois da pressão de queijarias artesanais de todo o país, o Ministério da Agricultura criou outro selo, o CISB. O queijo canastra de Minas foi o primeiro a conseguir esse carimbo. A luta dos produtores do queijo canastra é antiga. Patrimônio imaterial do Brasil era comercializado clandestinamente para estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Até um documentário foi produzido para denunciar a indignação dos mineiros. O tanto de queijo que o povo come, se isso fizesse mal, nós tínhamos uma epidemia de queijo. O CISB autoriza a comercialização em todo o território nacional de produtos artesanais de origem animal, como queijos e linguiças, por exemplo. É uma adaptação da legislação a esses pequenos produtores, desde que eles atendam às normas sanitárias de higiene, de rastreabilidade, de matéria-prima de qualidade. Apesar de ter regras menos rígidas, muitos produtores não têm capital para adequar seu negócio ao CISB. Vanessa é veterinária e gerente de produção de uma queijaria em São Paulo. Para ela, é preciso modernizar a legislação. Cada dia mais nós temos uma quantidade maior de queijos artesanais, de qualidade, tanto do ponto de vista sensorial, né, sabor, aroma, texturas, quanto do ponto de vista sanitário. O que acontece é que a legislação, ela infelizmente não acompanhou todo esse ritmo, toda essa evolução. Então, o que nós precisamos é de uma legislação que seja mais específica e que possibilite que os pequenos produtores que produzem com qualidade, que produzem alimentos seguros, consigam se legalizar. Nesse fim de semana, mais de 500 voluntários deixaram seus empregos formais e colocaram a mão na massa para ajudar a levantar dezenas de casas para quem não tem onde morar. Quando a Simone viu essa movimentação, ficou cheia de expectativa. Ela gasta R$300 por mês de aluguel desde que a casa onde morava com os 9 filhos, neste mesmo terreno, foi levada por um temporal em janeiro. Agora vai ganhar um novo teto. E espero que dê certo, como está dando tudo certo. E espero que venha mais obras para aqui, para dentro, igual essa aqui. Não sou eu que preciso também. E tem muita gente também aqui dentro que precisa. 550 voluntários aproveitaram o final de semana para construir 43 moradias emergenciais em 3 comunidades na Grande São Paulo. Eles cavam, batem, medem. Aqui, somar esforços e colocar a mão na massa não são apenas ditados populares. As pessoas ficam espantadas, principalmente com o trabalho de construção, que a gente fica um fim de semana inteiro sem tomar banho, construindo de fato. Então eles falam, mas vocês constroem mesmo? Sim, a gente constrói mesmo, põe a mão na massa mesmo. A iniciativa é da ONG Teto, que atua em 19 países. Cada casa sai por cerca de R$6.500. O dinheiro vem de doações. Erguer uma casa em 2 dias é possível porque o material é todo pré-moldado. Só aqui, por exemplo, é uma janela que vai ser colocada amanhã. Garantir um teto para essas famílias é uma parte importante do trabalho, talvez a mais importante. Mas a missão da organização começa bem antes e continua depois. A gente vem aqui fazer um processo, na verdade, de facilitação, né? Um trabalho de apoio para fortalecer essas capacidades de organização, de identidade, de articulação com outras redes, para construir, junto com os moradores, soluções de habitat e de moradia digna. Só em São Paulo, 270 mil famílias que vivem com até 3 salários mínimos não têm casa própria. Segundo esta urbanista, o Plano Municipal de Habitação identificou outras 170 mil que moram em situação inadequada. Essas 46 famílias vão ter uma melhoria habitacional, né, graças a essa intervenção, mas não vão deixar de fazer parte do déficit. Elas ainda vão precisar de estar inseridas formalmente na cidade, né? E o trabalho da Teto o que faz é jogar luz para essa questão. Quando o trabalho dos voluntários terminar, a vida da Simone e de tantas outras famílias vai ficar mais segura e colorida. Agora um registro histórico, o massacre do Carandiru completa hoje 25 anos, sem qualquer punição aos responsáveis pelas mortes. No dia 2 de outubro de 1992, segundo números oficiais, 111 presos foram mortos durante a invasão do Pavilhão 9 pela Polícia Militar para acabar com uma rebelião.
Em abril deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma decisão de setembro do ano passado que anulou 5 julgamentos que tinham condenado 74 PMs pela morte de 77 detentos. As penas de prisão variavam de 48 a 624 anos, mas tanto o Ministério Público quanto os advogados dos policiais militares discordaram da anulação e recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. O MP quer que as condenações anteriores dos PMs sejam mantidas. Já os advogados dos policiais pedem a absolvição sumária de seus clientes sem passar por júri popular. Por conta desses impasses, novos júris sobre o massacre do Carandiru estão suspensos até que o STJ se pronuncie. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, foi encontrado morto em um shopping em Florianópolis. Cancellier estava afastado da universidade por determinação judicial. Ele e outras 6 pessoas foram presas no dia 14 deste mês e soltas no dia seguinte. O grupo é investigado por suposto desvio de recursos em cursos de educação à distância. Ontem, o reitor conseguiu uma autorização para entrar no campus para participar de uma sessão pública que aconteceria na quinta-feira desta semana. A morte de Cancellier é investigada. A universidade ainda não se pronunciou sobre o caso. A reforma política entra em semana decisiva no Congresso. O Senado precisa votar nesta semana a proposta de emenda à Constituição aprovada pela Câmara. E a Câmara ainda não desistiu da criação do Fundo Público Eleitoral. A medida, que não depende de mudança na Constituição, pode ser votada esta tarde em plenário. O relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, do PT, disse que tem o apoio de todos os partidos para apresentar uma nova proposta de fundo eleitoral. Ele defende a criação do fundo com um limite de 2 bilhões de reais de recursos públicos. O fundo poderia ainda receber recursos privados até chegar a um valor entre 3 bilhões e 3 bilhões e meio de reais, que o parlamentar considera ideal. Já a proposta de emenda à Constituição aprovada pela Câmara precisa ser votada em 2 turnos pelo Senado esta semana para valer na próxima eleição. Entre as mudanças estão o fim das coligações partidárias a partir de 2020 e o estabelecimento de um desempenho mínimo eleitoral para as legendas poderem ter acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. E o líder do governo no Senado, Romero Jucá, está internado num hospital de Boa Vista, em Roraima. Segundo a assessoria do parlamentar, ele apresentou febre alta e dores abdominais no domingo, quadro diagnosticado como diverticulite pelos médicos. Ainda segundo a assessoria, Jucá está sendo medicado e fará exames complementares. 3 dias antes da internação, filhos e ex-enteadas do senador foram alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga desvios de 32 milhões de reais dos cofres públicos por meio do superfaturamento da compra de uma fazenda e de um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida. Tucano, relator da segunda denúncia da PGR na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, diz que não dá ouvidos ao vozerio partidário contra a sua indicação. Parte da bancada do PSDB na Câmara é contrária à indicação de alguém do partido para relatar a denúncia na comissão. O principal expoente do grupo contrário à indicação é o líder do PSDB na Câmara, o deputado Ricardo Trípoli, de São Paulo. Tucano disse que foi surpreendido pela indicação do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, para relator da segunda denúncia de Rodrigo Janot contra Michel Temer. Trípoli afirmou que havia pedido ao presidente da comissão para não indicar nenhum tucano. O deputado Bonifácio Andrada, um aliado de Temer, disse que não vai ceder à pressão dos companheiros para renunciar. Agora, as notícias internacionais. O Estado Islâmico reivindicou o atentado em que pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas depois que um homem abriu fogo contra a plateia de um show em Las Vegas, nos Estados Unidos. O atentado já é considerado o maior a tiros na história norte-americana. Milhares de pessoas participavam de um festival de música country quando os disparos começaram. O autor dos tiros seria Stephen Paddock, de 64 anos, um morador local sem ligação com grupos extremistas e que teria agido sozinho. Os motivos dele ainda são desconhecidos. Paddock atirou do 32º andar do Hotel Mandalay Bay, localizado a cerca de 450 metros da área aberta onde era realizado o show. O cantor Jason Aldean se apresentava na noite de domingo no horário local quando os tiros começaram. Ele se manifestou via Instagram com uma foto em que diz estar rezando por Las Vegas. O presidente dos Estados Unidos também usou as redes sociais. Pelo Twitter, Donald Trump enviou condolências às vítimas e familiares.
De acordo com a polícia de Las Vegas, o homem acusado pelos disparos se matou antes que os policiais conseguissem entrar no quarto em que ele estava. Com ele, foram encontradas 10 armas. A seguir, o resultado do referendo na Espanha. A maioria dos catalães que enfrentaram a polícia e foram às urnas quer que a independência da região. Está aberta a temporada dos vencedores do Prêmio Nobel. O primeiro é o de Medicina. A gente volta já. O parlamento catalão deve declarar a independência da Espanha até amanhã. A região votou o referendo de separação nesse domingo com uma vitória esmagadora do sim, mas houve confrontos com a polícia e mais de 800 feridos. Hoje cedo, o presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, se uniu a prefeitos da região do lado de fora do prédio do governo local numa demonstração de união em apoio ao referendo. A contagem dos votos começou durante a noite deste domingo. Na Praça Central de Barcelona, cada cédula na urna era comemorada. De acordo com o governo da Catalunha, mais de 90% dos votos foram a favor da independência. Participaram do referendo 2.200.000 pessoas, o que representa 42% do eleitorado. O governo espanhol comemorou o que chamou de baixa adesão, mas o governo catalão disse que 319 colégios eleitorais foram fechados, o que impossibilitou mais de 700.000 votos. Além disso, houve violência policial. A Guarda Nacional invadiu colégios eleitorais e reprimiu manifestações nas ruas. De acordo com o Departamento de Saúde da Catalunha, 844 pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, se limitou a dizer que não houve referendo na Catalunha, apenas o que classificou como uma mera encenação contra a democracia e a legalidade. O referendo foi considerado ilegal pela justiça, pois fere a Constituição. A falta de legalidade também foi o ponto central do discurso do representante da União Europeia, Margaritis Schinas, que reforçou um pedido de paz e que haja diálogo entre os dois lados. Agora o esporte. O São Paulo saiu da zona de rebaixamento depois de 13 rodadas seguidas entre os 4 últimos colocados do Brasileirão. Na vitória de 1-0 sobre o Sport, o herói da partida foi Sidão. O goleiro tricolor fez 2 defesas impressionantes nos minutos finais da partida, que garantiram os 3 pontos para o time do Morumbi. O gol do São Paulo foi marcado aos 35 minutos do primeiro tempo, após a bola cruzada na área do Sport sobrar na marca do pênalti para Marcos Guilherme. O resultado levou o São Paulo da 17ª posição para o 14º lugar. Já no topo da tabela, o líder Corinthians foi até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, e começou atrás no placar. Logo aos 19 minutos de jogo, Diogo Barbosa cruzou na cabeça de Rafinha. Com 2 minutos de bola rolando no segundo tempo, o Corinthians teve um gol mal anulado. Mesmo assim, o time não perdeu o foco. A pressão funcionou e o empate veio em pênalti, depois que o zagueiro Murilo colocou o braço na bola. Cleison bateu bem e garantiu mais um ponto na conta do líder isolado, que está com 55 pontos. Mas a distância para o segundo lugar diminuiu. Fora de casa contra o Palmeiras, o Santos venceu o Clássico Paulista e chegou aos 47 pontos. Ricardo Oliveira levou a melhor sobre o goleiro Fernando Praz, ao cabecear dentro da pequena área. Além de perder em casa, o Alviverde viu a luta pelo 3º lugar ficar mais difícil, já que o Grêmio voltou a vencer. Com um gol chorado, o time de Renato Gaúcho levou a melhor contra o Fluminense, em Porto Alegre, para a alegria dos tricolores gaúchos, que mantêm a esperança de conquistar o título. Os vencedores do Prêmio Nobel deste ano serão anunciados a partir de hoje. A primeira categoria a receber o reconhecimento é de Medicina e Fisiologia. Foram anunciados hoje de manhã em Estocolmo, capital da Suécia, os vencedores do Nobel de Medicina e Fisiologia. São os norte-americanos Jeffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young, pelas descobertas sobre o ritmo circadiano, o relógio biológico que ajuda a regular o metabolismo. Os cientistas mostram como todos os seres vivos adaptam seu metabolismo às diversas fases do dia, seguindo as rotações da Terra. Isso influencia nossos padrões de sono, comportamento alimentar, liberação de hormônios e pressão arterial. As outras categorias do Prêmio Nobel serão divulgadas ao longo desta semana. O mais aguardado é o Nobel da Paz, que será anunciado na sexta-feira. Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você.
Agora você acompanha o programa Panorama. Uma ótima tarde. A gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Até lá.